João, capítulo de número 16. Nós vamos ler todos juntos, irmãos e irmãs, o versículo de número 33. Mas, para que entendamos um pouquinho o contexto, eu lerei o 32 antes. João 16, eu lerei o 32 e a igreja lerá comigo o 33. Nossa mensagem será fundamentada no versículo de número 33. Assim diz a palavra do nosso Deus. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Todos comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oremos a Deus. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui, Pai, nesta noite para dar-te glória, para dar-te louvores, pelas bênçãos que temos, Deus, ó Pai, em Cristo Jesus. Te agradecemos, Deus, por esta grande redenção. Te agradecemos pela salvação maravilhosa que temos no Senhor. Te agradecemos, ó Deus, ó Pai, porque Cristo nos amou e deu sua vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Te agradecemos, Deus, porque vencemos mais um ano. E, ó Deus, como lemos no início do culto, podemos dizer, como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas estamos certos de que não somente até aqui, mas de agora em diante o Senhor também nos ajudará. Porque tu mandaste o teu Cristo morrer na cruz por nós. E foi teu próprio Cristo que disse que as tuas ovelhas, ó Deus, para ele são maior do que tudo. E que das mãos do Pai ninguém pode arrebatá-las, ó Senhor, que nós somos dados a Ele pelo próprio Pai. Ó Deus, o Senhor disse que nós não pereceremos jamais. Que bênção sabermos que temos a certeza da vida eterna, e de que ninguém nos arranca das mãos de nosso Senhor. Tendo a consciência de nossa identidade, e de quem somos em Cristo Jesus. Então, Deus, certamente estaremos mais habilitados para os desafios, ó Deus, que se levantarem diante de nós, no ano que daqui a pouco se inicia. Deus, fala o nosso coração, nos anima, nos ajuda a ter os olhos postos em Jesus, fortalece a nossa fé. Deus, eu quero pedir que o Senhor exalte o Senhor Jesus na pregação desta noite, que o Senhor exalte a Ti mesmo, ó Pai, que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, que a presença do Senhor se manifeste com graça aqui, e que o Teu povo seja reanimado por Ti mesmo, ó Deus, pelo Teu Espírito, quando ouve a Tua palavra nessa noite. Clamamos a Tua bênção, Deus. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Vida cristã não é colônia de férias. Vida cristã não é sombra e água fresca. Vida cristã não é viver deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Vida cristã, querido amigo e irmão, é guerra. Vida cristã é batalha espiritual. Vida cristã é enfrentar muitas provações deste mundo, mas com a consciência de que você é conduzido pelo Deus eterno, que te amou e deu o único filho dele para morrer numa cruz e pagar os teus pecados. E com a consciência de que esse filho está presente conosco, conforme prometeu, todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos irmãos e irmãs, é muito importante adentrarmos o novo ano com a certeza de que lutas haverá. Talvez você está naquele momento, nós sempre temos os cristãos brasileiros, né, essa mística de começarmos um novo ano, e temos que fazê-lo sim, na presença do nosso Deus. Mas não se engane, não é porque você começa um novo ano na presença de Deus, que você vai viver a sua vida cristã em banho-maria, e que você vai viver debaixo de sombra e água fresca. Nós temos ficado perplexos, como o profeta Abacuque, de quem ouvimos nesta manhã, com tudo que tem acontecido no nosso país. E a cada dia, amados irmãos, o que parece se desenhar diante dos nossos olhos é que a batalha para os cristãos vai se tornando cada vez mais renhida. E no novo ano que se inicia, nós devemos estar preparados para as lutas que virão adiante de nós. E é extremamente importante perceber isso num texto no qual o Senhor Jesus
pregou para os discípulos desde o capítulo 14 do Evangelho de João até o final do capítulo 16. E nesse texto maravilhoso, o Senhor dizia aos seus discípulos que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, iria para o céu, mas enviaria o Consolador. E ele apresenta para os discípulos como seria a realidade da sua morte, a realidade da sua ressurreição, e que os discípulos enfrentariam dias difíceis, mas eles não estariam sozinhos, porque Deus daria a eles a bênção maravilhosa de ter o Espírito Santo. E agora aqui o Senhor Jesus proclama a eles acerca da sua morte. Ele diz que a sua hora já está chegando, todos eles serão dispersos, cada um para a sua casa. Ele ficaria sozinho, mas não estaria solitário, porque o Pai estaria com ele. E nesse momento em que os discípulos vão enfrentar a crucificação do Senhor Jesus, depois vão experimentar a sua ressurreição e a vinda do Espírito Santo, mas depois enfrentarão um ministério inteiro de lutas, proclamando o Evangelho pelo mundo inteiro. O Senhor Jesus ensina a eles, ensina a mim, e ensina também a você, como ter paz no meio da aflição. Como ter paz no meio da aflição. Nós já estamos avistando os umbrais de um novo ano. Já estamos às portas. Daqui a pouco entraremos em 2024. Esperamos grandes bênçãos de Deus para o ano que se inicia, mas estamos certos de que lutas haverá. Como teremos paz em meio à aflição? Como ter paz em meio à aflição? Em primeiro lugar, o nosso texto nos diz: ouça a palavra de Jesus. Como ter paz em meio à aflição? Ouça a palavra de Jesus. Ele diz aqui: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Estas coisas vos tenho dito. Jesus quer dar paz aos seus discípulos mesmo nos momentos mais difíceis da vida deles. Mas ele mostra para eles que, para que eles sejam cheios daquela paz de Deus, que excede todo entendimento, é extremamente importante que eles ouçam com atenção a pregação da palavra do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor anunciou para eles foi para que eles tivessem paz nos dias mais difíceis de sua vida. Ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Se você quer ter paz no meio das suas aflições em 2024, ouça a palavra de Jesus. Se você, querido amigo e irmão, quer ser vitorioso no meio da luta contra o pecado, esse livro diz: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Se você quer, querido amigo e irmão, ter a sua fé fortalecida, ouça a palavra de Jesus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Querido, você precisa, nesse ano de 2024, ter um compromisso maior para ouvir ainda mais a palavra do Senhor. Você deve separar mais tempo para ler as Escrituras, para meditar nelas. Você deve procurar ouvir sermões bíblicos fundamentados na palavra de Deus, porque a sua fé só vai ser fortalecida à medida em que você se alimentar cada dia mais e mais do Evangelho e da santa palavra do Senhor Jesus. Um salmo maravilhoso que fala sobre a revelação. Na sua segunda metade, falando sobre as maravilhas da palavra de Deus, nos diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, são todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o seu servo em os guardar a grande recompensa. Se você quer ter um 2024 abençoado, encha-se da palavra de Deus.
comprometa-se a estudá-la todos os dias da sua vida. Eu disse há algum tempo atrás aqui na igreja que eu sou um tremendo admirador da história do reverendo Felipe Jacó Henrique. Contei para vocês que eu estava até pregando em alguns lugares, perguntei, alguém conheceu o reverendo Felipe Jacó Henrique? E o povo levantou a mão. Eu falei, engraçado, ele viveu no século XVII, lá na Inglaterra. Como é que você conheceu? Philip Jacob Henry, pastor presbiteriano no norte da Inglaterra, abençoado puritano, todos os dias de manhã fazia o culto doméstico com os seus filhos, e cada dia ele fazia com que os seus filhos memorizassem um versículo do Salmo 119. O Salmo 119 é o Salmo da Palavra de Deus. E se você memorizar um versículo por dia, durante o ano inteiro você memorizará o Salmo 119 duas vezes. Então, o reverendo Philip Henry levantava de manhã, orava com seus meninos antes de ir trabalhar, os meninos irem para a escola, e ele decorava com eles um versículo do Salmo 119, ele dizia, meditem neste versículo o dia inteiro. Então os meninos iam para a escola, pensavam nesse versículo, na hora do almoço meditavam no versículo, e eles vivenciavam situações durante o dia e observavam como aquele versículo lhes ajudava a vencer as tentações, as lutas, as dificuldades que eles tinham diante de si, e à noite, quando eles chegavam em casa, iam se encontrar com o pai e com a mãe novamente. O pai perguntava, como foi a memorização deste versículo do Salmo 119? E cada um, então, compartilhava a experiência que tinha tido com a palavra de Deus naquele dia. Essa atitude foi tão educativa na casa do reverendo Felipe Henrique, que um dos seus filhos, o Mateuzinho, cresceu e se sentiu chamado ao ministério. E se tornou um pastor presbiteriano no norte da Inglaterra. E o Mateuzinho foi tão impactado pelo ensino que teve de amar a palavra de Deus dentro de casa, que ele, quando pastor presbiteriano, na igreja em que pastoreava, pregou a Bíblia inteira, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Começou lá em Gênesis, parou quando terminou em Apocalipse. E escreveu um comentário bíblico maravilhoso, que hoje nós, pastores, quando vamos preparar os nossos sermões, lemos o comentário de Matthew Henry. Mas não somente nós, George Whitefield já lia o comentário de Matthew Henry. Spurgeon não preparava um sermão sem ler o comentário bíblico de Matthew Henry. E tudo porque um pai crente ensinou seus filhos a amarem a palavra de Deus dentro de casa e guardarem a palavra no coração. Até hoje, a Igreja de Cristo Jesus é abençoada com mensagens bíblicas por causa disso. Se você quer ter paz no meio da aflição, se você quer estar preparado para vencer todas as lutas que terá em 2024, ouça a palavra de Jesus. Eu quero lançar a você esse desafio na Unida. Que você memorize neste ano, cada dia, um versículo do Salmo 119. E eu gostaria, depois de, no meio do ano, ouvir você que já memorizou o Salmo inteiro. E se você memorizar duas vezes, nós vamos separar um dia, talvez no final do culto, ou entre escola dominical e culto, eu falo com o superintendente, um dia de classe única, e nós vamos ouvir todos aqueles que memorizaram o Salmo 119 inteiro, porque a palavra de Deus vai ter inundado suas almas, impactado seus corações. Que Deus nos dê a bênção maravilhosa de guardar a palavra no coração, de amar a palavra de Deus, de aplicá-la, queridos irmãos e amigos, dentro de nossa casa, no nosso casamento, na maneira como criamos nossos filhos, na maneira como adoramos a Deus no culto, na maneira como cumprimos a missão que o Senhor nos entregou. Que Deus abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, e que Deus faça de nós, em 2024, um povo comprometido com as Sagradas Escrituras. Como ter paz em meio à aflição? Em primeiro lugar, ouça a palavra de Jesus. Mas como ter paz em meio à aflição? Em segundo lugar, o nosso texto nos diz, esteja em Cristo Jesus. Como ter paz em meio à aflição? Esteja em Cristo Jesus. O versículo diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Vamos ler comigo até mim, aqui até o pronome mim, vamos lá? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim.
como ter paz em meio à aflição, no meio da aflição, esteja em Cristo Jesus. Nós vemos irmãos e irmãs, os homens do mundo, tentando fazer paz por meio da guerra, ou tentando usar as suas habilidades políticas para alcançar a paz. E o texto da palavra de Deus nos diz que a paz interior só pode ser alcançada por meio de um relacionamento vivo e pessoal com o Filho de Deus, que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. A palavra paz, amados irmãos, eirene no grego, é tradução do hebraico shalom, que significa plenitude, que significa inteireza, que significa harmonia, que significa enchimento, que significa, querido amigo e irmão, paz. Paz, amado irmão, significa uma vida cheia da harmonia, da plenitude, do enchimento do Espírito Santo de Deus em sua vida. Paz é fruto do Espírito Santo. E você só pode ter verdadeira paz se você está em Cristo Jesus. Se você, de fato, o tem como seu único Senhor e Salvador. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que Paulo também diz em Filipenses 4, depois de abandonarmos a ansiedade, invocarmos a Deus em oração, o que vai acontecer é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você vai enfrentar paz, mesmo em meio à aflição, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Você vai experimentar o enchimento do Espírito Santo. Eu me lembro, irmão, já contei aqui também, que quando eu tinha 7 anos, no primário, lá na igreja presbiteriana de Paracatu, na escola dominical, na aula da tia Fatinha, ela falava conosco sobre entregarmos os nossos problemas e as nossas aflições como crianças ao Senhor. Ela era muito didática. Ela perguntou para cada um de nós, o que traz ansiedade para você? O que traz tristeza? E cada uma das crianças começou a falar. E ela, na sua lição, ensinava que Jesus veio para nos dar paz. Paz com Deus e paz nele. Se nós confiássemos nele, ainda que nós tivéssemos problemas, o Espírito Santo de Deus encheria o nosso coração e mesmo que houvesse dificuldades exteriores, nós teríamos paz, porque estávamos em Cristo Jesus. E aí ela nos ensinou, feche os olhos, fiquem quietos, e nos ensinou um cântico que dizia assim, a minha paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar. A minha paz é como um campo cheio de flores e pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. E eu, com 7 anos, irmãos, tive a alma inundada de paz naquele dia. Foi a primeira vez que eu entendi o que era paz, o que era ter a presença do Espírito Santo de Deus em minha vida. Se você quer ter paz, você precisa ter a plena convicção de que você está em Cristo Jesus. Você precisa ter a plena certeza de que já se arrependeu dos seus pecados. Você precisa ter a plena certeza que confiou em Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Que você, de fato, o reconhece como o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através dele. Ouça o Senhor Jesus dizer a você, nesta noite, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Tome sobre ti o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você terá descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você está em Cristo Jesus? Você já creu nele como seu único Senhor e Salvador?
Se você quer ter paz em dias difíceis em 2024, arrependa-se dos seus pecados nesta noite e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. E arrependendo-se, diga: Jesus, eu creio em Ti, eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. E a partir deste momento, você estará em paz com Deus no seu tribunal, mas o Espírito Santo de Deus entrará em seu coração, e a paz de Deus vai inundar a sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que Deus te dê fé no Senhor Jesus, porque tendo-o como Rei e Senhor da sua vida, você terá paz, mesmo nos dias de aflição. Como ter paz no meio da aflição? Em primeiro lugar, ouça a palavra de Jesus. Em segundo lugar, esteja em Cristo Jesus. Você tem tido paz no meio da aflição? Mas talvez você me pergunte: pastor, como ter paz no meio da aflição? Ouça a palavra de Jesus, esteja em Cristo Jesus. Mas o nosso texto nos diz: encare a realidade. Como ter paz em meio à aflição? Encare a realidade. Versículo de número 33 ainda, vamos ler. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. O Senhor Jesus não engana, irmãos. O Senhor Jesus não mente. Ele não diz para nós que nós viveremos o céu nesta terra. Nós é que muitas vezes somos precipitados e afoitos e queremos fazer deste mundo o nosso céu. Ele nos promete um céu de plenitude de bênção, mas do lado de cá Ele nos assegura que neste mundo nós passaremos por aflições. Graças a Deus, Ele diz que nós vamos passar, nós não vamos ficar. Graças a Deus, porque todas as aflições que nós enfrentamos passam. Ele diz: no mundo, passais por aflições. Nós vamos entrar, vamos passar pelo meio e vamos sair no final. Mas ainda assim, o Senhor nos chama a encarar a realidade. Deste lado de cá do céu, nós vamos enfrentar dificuldades. Nós estamos no mundo caído. Nós estamos no mundo que ainda não foi restaurado. As pessoas que odeiam a Cristo Jesus vão querer nos perseguir. As pessoas que odeiam o Evangelho vão se levantar contra a igreja. E você que é cristão neste mundo vai enfrentar grandes lutas e dificuldades. O Salmo 34, 19 diz que muitas são as aflições do justo. O crente sofre muito, mas ele diz: mas o Senhor de todas o livra. 2 Timóteo também nos diz, amados irmãos, capítulo 3, versículo 12, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Se você viver uma vida piedosa, você vai ser perseguido pela carne, pelo diabo, por pessoas, por este mundo. Se você segue a Cristo com fidelidade, essa é uma realidade. Também em Filipenses 1, 29, o apóstolo nos assegura que a nós nos foi dada a graça de não somente crermos em Cristo Jesus, mas a graça e o privilégio de padecermos por Ele. Então, se você sofre não por causa dos seus pecados, mas porque é fiel a Jesus, isso é um privilégio. Porque você está sendo identificado como uma ovelha de Cristo Jesus. E, queridos irmãos e irmãs, o nosso próprio Senhor foi o exemplo disto. Depois que Ele termina a sua oração sacerdotal, queridos irmãos e irmãs, Ele vive momentos desafiadores ali no Getsemani. Você se lembra, Ele leva consigo os seus 2 melhores amigos que não podem orar com Ele. E Ele chora diante de Deus, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus, mas que se faça a tua vontade e não a minha. E o peso da ira de Deus é tão grande sobre ele, porque ele transpira grandes gotas de sangue. Ele volta, os seus amigos estão dormindo. E ele se ajoelha e geme: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmão, Jesus sofreu na cruz o que nós sofreríamos no inferno. Mas ainda submisso ele dizia: mas que se faça a tua vontade e não a minha. E orando ele é fortalecido. E encontra os seus amigos dormindo. E já está chegando o traidor. E ele diz a eles: vocês ainda estão dormindo? Levantem-se. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. E Jesus se levanta dali e não titubeia mais. E vai para a cruz, dar a vida em nosso lugar. Mas preste atenção comigo. O seu próprio Salvador enfrentou grande aflição
com sangue, suor e lágrimas, para dar a você a salvação na cruz do Calvário. Você acha que você não vai sofrer nesse mundo? Não existe nenhum versículo na Bíblia que te assegure que você terá a vida tranquila deste lado de cá do céu. Mas todos os versículos te asseguram que o Senhor estará com você, mesmo no dia da sua aflição. Eu gosto, irmãos, de história da igreja. No começo da história da igreja, nos primeiros séculos da igreja cristã, foi perseguida uma irmã nossa na cidade de Roma, o nome dela era Felicidade. Essa mulher começou a ser perseguida pelo prefeito de Roma, chamado Públio. Ela era uma mulher de família muito nobre, mas ele começou a confiscar os seus bens e persegui-la porque ela era cristã. Ela tinha 7 filhos. Então, de repente, ele a desafiou a negar a Jesus e ela não negou, e ele jogou 2 filhos seus de uma montanha e eles foram assassinados ali. Depois, ele jogou outros filhos dela às feras, aos leões, e queridos irmãos, e ela continuou não negando a Jesus. Depois, ele atravessou outros filhos dela com a lança, e ela não negou a Jesus. E aí, por fim, ele vai realizar o martírio de Felicidade, e ela olha para o seu contrincante, para o seu inimigo, e diz: viva, eu te vencerei, e morta, eu te vencerei mais ainda, porque eu estarei com meu Senhor na eternidade. Eu gostaria de lembrar a você que não existe aflição que você venha enfrentar neste mundo que possa te separar do Senhor Jesus. Mas todas as aflições que você enfrenta nesse mundo têm o objetivo de trazer quebrantamento ao seu coração e de fazer com que você se dobre de joelhos. E se necessário for que a nossa vida seja ceifada em meio de uma perseguição, irmãos, que nós permaneçamos firmes, porque nós sabemos que se tombarmos aqui, nós seremos recebidos lá. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Você enfrenta lutas do lado de cá, mas quando você chegar do lado de lá, você será recebido pelo próprio Senhor, que te dirá: que bênção que você chegou. Seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Então, encare a realidade. Você vai enfrentar muitas lutas neste mundo, mas o Senhor está contigo. Ele te diz: eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Que você perceba a presença de Jesus no meio de todas as lutas que vier a enfrentar em 2024, em nome de Jesus. Amém! Você deseja ter paz no meio da aflição? Pastor, como ter paz no meio da aflição? Ouça a palavra de Jesus. Esteja em Cristo Jesus. Encare a realidade. Mas como ter paz em meio à aflição? Em último lugar, o Senhor nos diz: seja corajoso. Como ter paz em meio à aflição? Seja corajoso. Vamos ler, irmãos e irmãs, todo o versículo, todos juntos, vamos lá? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez, eu quero ouvir todos lendo comigo, vamos lá? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Coragem, João. Coragem, Maria. Coragem! Não é à toa que o mandamento que mais aparece na Bíblia é: não temas e não temais. Mais do que 365 vezes. E eu e você podemos ter bom ânimo, podemos vencer o medo, podemos ter coragem. Por quê? Porque o nosso Senhor venceu o mundo. Porque ao morrer na cruz do Calvário e pagar a nossa dívida, a palavra de Deus diz que Ele cravou ali todo escrito de dívida que era contra nós. Ele cravou a sua dívida na cruz e triunfou dos principados e potestades na cruz, expondo todos eles à vergonha.
Satanás achava que se Jesus morresse, ele seria vitorioso. E quando Jesus morreu, ele se deu mal. Ele entendeu que ele foi envergonhado. E ele, com todos os demônios do inferno, foram expostos à vergonha. É isso que a Bíblia diz. Porque o projeto deles é fracassado. Cristo morreu na cruz para salvar os seus eleitos. E ninguém arrebata os eleitos da mão de Deus Pai. O seu Senhor ressuscitou da morte ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele nos promete a vitória. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nós não podemos nos desanimar, porque nós já sabemos que a vitória é nossa. Nós já sabemos o final da história. É como se nós víssemos o VT de um grande campeonato, de um time que nós amamos, e de repente o nosso time toma o terceiro gol no final do primeiro tempo, e o nosso filho está do nosso lado. Pai, o senhor não vai se desesperar, o nosso time está perdendo de 3-0. O pai fica tranquilo, filho. Isso é um replay. No segundo tempo a gente faz 4 gols e elimina essa partida. A vitória já é nossa. Quando você sabe que a vitória já é sua, você pode permanecer firme e ter paz, mesmo no meio da luta mais difícil que você venha a enfrentar. Paulo, amados irmãos, ensina isso aos coríntios. Ele diz em 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa disso ele diz no 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Seja corajoso, não seja tímido, não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo de diabo. Não se limite em si mesmo, mas creia no Senhor. E adote como lema a frase do pai das missões modernas, o reverendo William Carey, missionário na Índia, dizendo, espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Porque você tem um grande Deus. E você não pode viver timidamente, você não pode viver de maneira acuada, você não pode fazer a obra de Deus como quem tem medo. Mas você tem que crer que o seu Deus é o Deus do impossível. E para Deus não haverá impossíveis. Ele tem o poder de realizar tudo aquilo que Ele quiser. Portanto, irmãos, nós não devemos ser um povo acabrunhado. Nós não devemos ser um povo macambúzio. Nós não devemos ser um povo deprimido. Nós devemos ser um povo firme, um povo forte, um povo corajoso. Porque o nosso Senhor venceu a morte. Ele nos deu a vida eterna. Ele tem a vitória preparada para nós. Que você entre em 2024 com o coração cheio de fé, cheio de esperança e cheio de coragem. Porque você sabe que a vitória já é sua. E o seu Senhor deu a vida na cruz para te salvar. Irmãos, no ano de 2004, eu era pastor em Santiago do Chile. E eu estava assistindo às Olimpíadas. E eu estava assistindo a prova da maratona. Nós tínhamos o melhor maratonista do mundo, Vanderlei Cordeiro de Lima. Estávamos na expectativa da medalha de ouro. E eu estava ali frente ao meu televisor, lá em casa, meio do ano, gelado. As Olimpíadas da Grécia. E lá ia Vanderlei Cordeiro de Lima, no quilômetro 37, ele despontava em primeiro lugar. A maratona já era nossa. Até que um louco, um fanático, entra no meio da pista e empurra Vanderlei e o tira da corrida. Irmãos, do lado de cá nós entrávamos em desespero. Alguém bate nesse homem. Cadê a polícia? Cadê os seguranças? Alguém faça alguma coisa. E nós achávamos que Vanderlei não conseguiria mais vencer. Mas ele, franzino, se desvencilha daquele homem e continua a sua corrida. Infelizmente, ele já não vence mais a corrida por causa daquele homem que foi um estorvo. Ele chegou em terceiro lugar. Mas é impressionante, irmãos, que mesmo chegando em terceiro lugar, quando ele entra na pista, se você vê o VT, a história, você vê Vanderlei correndo, irmão, com seus braços assim, e aí nós já não vibrávamos, nós chorávamos, irmãos. Nós chorávamos, e quando o repórter foi perguntar a ele, você tem ódio desse homem que te atrapalhou de ganhar a medalha de ouro? Ele falou assim, eu não tenho ódio de ninguém, eu estou agradecido, eu sou um vencedor, louvado seja Deus, graças a Deus, eu cheguei até aqui, louvado seja o Senhor. Ele ganhou a medalha Pierre de Coubertin, que é a mais alta honraria do esporte.
poderiam ter dado a ele a medalha de ouro, ela era dele. Mas tudo bem, não importa. O que importa é que aquele homem, mesmo com obstáculo, continuou correndo a corrida. E terminou a sua carreira vitorioso, sem rancor no coração. Como você vai terminar a sua carreira? Espero que nós terminemos correndo, irmãos, como Vanderlei Cordeiro de Lima, sem mágoa no coração, sem rancor algum, porque Cristo nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. A vitória já é nossa, mesmo que nos empurrem no caminho, mesmo que haja pedras nas quais tropecemos, que nada nos impeça de correr. Levantemos-nos, limpemos-nos, abramos nossos braços e terminemos a corrida com braços abertos, agradecendo a Deus pela vitória que Ele nos dá em Cristo Jesus. Seja corajoso, pare de ficar lambendo as suas feridas, levante-se e continue correndo. A vitória já é sua. Cristo deu a vida na cruz do Calvário para te salvar. Eu quero lhe perguntar, como você enfrentou as aflições em 2023? Você poderia me dizer, diz, pastor, eu tive paz no meio das terríveis aflições que eu enfrentei em 2023? Se você não teve paz por causa de ansiedade, por causa de falta de fé em Deus, por causa de um coração cheio de ira, no momento derradeiro deste ano, o Senhor te conclama a olhar para o seu coração, nesse último momento, e pedir ao Senhor que te perdoe de todos os seus pecados, que te purifique de todas as suas mazelas, que te lave com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que, arrependido, você confesse hoje todos os seus pecados a Deus. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os pecados. Que o Senhor te perdoe nesta noite, que Ele te purifique. E que, lavado pelo sangue de Cristo, você se levante para adentrar os umbrais de um novo ano, certo de que lutas haverá, aflições talvez imensas se levantem diante de nós, mas que nós podemos ter paz no meio destas aflições. Como teremos paz na aflição? Pastor, como ter paz no meio da aflição? Ouça a palavra de Jesus. Esteja em Cristo Jesus. Encare a realidade. Seja corajoso. O seu Senhor venceu a morte e deu a vida na cruz para te salvar. Ele te dará a vitória em todas as situações. Que Deus te faça vitorioso em 2024, em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que em 2024 você tenha paz, seja qual for a aflição que venha a enfrentar. Que Deus te dê vitória em 2024, em nome de Jesus. Amém.